Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos para a palavra. Irmãs, fiquem atentas àquilo que o Senhor Deus quer falar conosco. A palavra tem poder. Amém? Essa palavra tem poder sobre as nossas vidas. A Bíblia é o nosso livro de instrução e tudo que vem dela é para acrescentar nas nossas vidas. Amém? E é com muita alegria, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E como é bom, nós fomos do ministério da CCFE durante 15 anos, quase 16 anos. E como é bom nós estarmos aqui, mas nós podermos ter intimidade com os pastores de lá. Porque no céu nós estaremos todos juntos. Então nós não precisamos e nem devemos ter divisão. E eu louvo a Deus por poder receber e por poder também ir até lá. E é com muita alegria que eu chamo a pastora Sila. Vem cá, pastora. As palmas não é para ela, mas é para o Senhor Jesus. E eu não tive a oportunidade quase de conhecer a pastora Sila, porque como eu era daqui e ela de lá, nós nos vimos muito pouco. Mas tenho muitas boas referências da senhora, viu? E eu creio que a senhora aqui vai ser um instrumento do Senhor para as nossas vidas. Então, fala, aquilo que Deus mandar, pode falar, porque nós queremos ouvir a voz de Deus através da senhora. Que a senhora seja realmente um instrumento do Senhor aqui nesse lugar. Amém? Boa noite, meninas e meninos. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus, por este momento, por essa oportunidade. A pastora Raquel, gostaria de agradecer imensamente a confiança dela, que eu sei que ela tem um zelo muito grande pelas suas meninas, pela igreja. Ela está certa, ela tem um zelo muito grande pelo altar. Ela está certíssima. E muito obrigada, viu, pastora, pela confiança. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui. Algumas de vocês acho que não me conhecem, O meu nome é Sila, pastora Sila Campos. O Campos é do meu marido, com muito orgulho. Ele está ali, ele sempre me acompanha. Eu quero agradecê-lo também. Ele está sempre comigo, sempre me acompanha, sempre me apoia, me ajuda, ora por mim, Eu quero muito agradecer, honrar o meu esposo. E nós temos 2 filhos. Eu tenho uma filha de 40 anos, e um filho de 36. A minha filha mora no Acre e meu filho mora aqui. Temos 4 netos para a glória do Senhor. Só 4. Outro dia, semana passada, eu estava conversando com a irmã. Falei, irmã, eu acho que eu vou ficar só em 4. Eu queria ter mais, umas 2 netas, sei lá, eu queria mais. E temos a Júlia, de 15 anos, a nossa netinha, quase fazendo 16. O Cauã, de 10. Temos o Telzinho, que tem 5. E a Larinha, que chegou agora, tem 3 meses. E, sim, somos privilegiados por Deus, por nos dar uma família tão abençoada, tão linda. Nós não somos daqui, nós somos do interior do Goiás. E aprove ao Senhor nos trazer para cá. Já estamos aqui há algum tempo, E eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, por conhecer vocês. Amém? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um texto, um dos mais lindos textos da Bíblia, que todas vocês conhecem, todas nós conhecemos. E a pastora já havia me convidado algumas vezes para vir aqui, mas não deu certo, a agenda não estava dando certo, não estava batendo. E quando eu confirmei com ela, o Senhor falou, você vai falar dessa mulher. A mulher do fluxo de sangue, que todos nós já ouvimos falar sobre ela. Tentei falar de Ana, tentei falar de Esther. O Senhor falou, é a mulher do fluxo de sangue. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Amados, eu sou das antigas. Tem gente que usa aqueles tablets, aqueles negócios, Eu só uso papelzinho, escrito rabiscado. Eu não dou conta. Meu esposo só usa aquelas tecnologias. Eu falei, vai que esse trem apaga lá na hora. Vai que esse trem dá um tilt lá e eu não consigo ver nada. Então eu vou no meu papelzinho mesmo. Amém? Marcos,
Esse texto ele está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E eu escolhi o livro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo do 25 ao 34. Marcos capítulo 5, do 25 ao 34, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Esta noite a qual o Senhor marcou, determinou para que estivéssemos aqui falando do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade. Senhor, aqui só o Senhor tem a voz. Só o Espírito Santo fala neste lugar. Senhor, aqui o Senhor tem a primazia, aqui o Senhor tem o primeiro lugar, aqui é tudo seu, é tudo para a tua glória, para louvor do teu santo nome, Pai. Toma este lugar nas tuas mãos, ó Deus. Toma, Senhor, cada vida neste lugar nas tuas mãos, ó Deus. Pai, não nos despece de mãos vazias, Senhor. Meu Deus, que nós possamos voltar para as nossas casas hoje, levando da parte do Senhor. Meu Deus, as minhas irmãs não saíram de casa hoje em vão, à toa, por acaso, porque a mulher de Deus, ela não anda por acaso, ela anda debaixo de um propósito, e há um propósito do Senhor aqui nesta noite, na vida de cada uma dessas mulheres, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que a tua glória, Senhor, está sobre este lugar, a tua glória, Senhor, está sobre este lugar, ó Deus. Vidas, ó Deus, aqui estão sendo tocadas, Senhor, nesta noite, porque a tua glória se faz presente neste lugar, a tua glória se faz presente, ó Deus, nesta casa. Ó meu Deus, toma, Senhor, cada vida, cada coração, Senhor, ó meu Deus, e que cada uma venha encontrar nesta noite aquilo que está buscando, aquilo que está procurando, Pai, que vem do Senhor, ó Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida, Pai. Vieram, Senhor, exatamente aquelas que deveriam estar aqui hoje, Pai. Porque há um plano maior nos céus, ó Deus. Porque dos céus o Senhor ordena e coordena todas as coisas, ó Pai. E é nesse ambiente, é nesse, Senhor, nesse Espírito que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Aleluias. Como eu disse, é um texto bem conhecido, todas nós conhecemos, já pregamos, já ouviram várias vezes pessoas falando sobre essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos aquela mulher estava com hemorragia. Quando nós estamos no nosso período menstrual, você sabe que é algo desagradável para a mulher, é algo que incomoda, é algo que né, você está sempre se lembrando, tomando os devidos cuidados. É algo que muito nos incomoda, muitas têm até uma reação no corpo, né, diferente por causa daqueles dias. E aquela mulher, há 12 anos, sofrendo com aquela hemorragia, com aquele fluxo de sangue. A Bíblia não fala o nome dela,
A Bíblia, a multidão ali, via aquela mulher, rotulava como a mulher do fluxo de sangue. Porque a multidão sempre nos rotula pela janela pior, pela parte pior, pela pior parte da nossa vida. Ela sempre nos vê do nosso lado negativo. É a filha do presidiário, é a filha do drogado, é a esposa do malandro, é a desempregada, é a ex não sei o quê, é a ex aquilo, é a ex aquilo. A Bíblia, a multidão sempre está nos rotulando pela janela negativa. Aquela lá, com a Bíblia debaixo do braço, aprontou, agora quer dar uma de santa lá, está indo para a igreja. Pensa que é santa, mas nós sabemos o que ela já fez. Quem nunca ouviu isso, né? A multidão sempre rotula pelo lado negativo. Ela sempre nos aponta o dedo para aquilo que já passou, que já ficou no passado. Mas a multidão, mesmo lá na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, o homem da mão mirrada, é o cego, é o aleijado, é o coxo. Sempre a multidão nos rotula da pior maneira possível. E a Bíblia diz que aquela mulher, não fala muito sobre ela, mas diz que tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos. E Marcos diz que ela ia de mal a pior. Ou seja, ela gastou tudo que tinha, em vez de melhorar, ela piorou. Hoje eu pensando, né, orando sobre esse texto, eu imaginei, falei, essa mulher, com certeza ela é capaz que ela foi casada há algum tempo, né, ela trabalhou, porque a Bíblia diz que ela gastou todas as suas economias com os médicos. E naquela época, a lei dizia que a mulher, quando ela estava, né, nesse período, quando ela estava menstruada, que ela estava sangrando, era considerada impura. Ela era imunda. Lá no livro de Levítico, capítulo 15, no versículo 25 ao 27, diz que a mulher, quando estava nesse período, ela tinha que ser deixada de lado, porque ela é impura, ninguém poderia tocar nela, ela estava imunda, ninguém poderia sentar na cama, na cadeira que ela se sentava, ninguém poderia tocar em algo que ela tocou, porque ficaria impuro, ficaria imundo também. E essa mulher, por 12 anos, era colocada à margem da sociedade. Se ela era considerada uma impura, uma imunda há 12 anos, quem era aquela mulher para aquela sociedade? Quem era aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sendo impura? 12 anos, já gastou tudo que os médicos poderiam fazer, ela já gastou tudo e os médicos não podem curar. Naquela mulher havia dado a ela uma sentença de morte. Não tem remédio, não tem nada, você não tem cura, você é imunda, você é impura, não tem cura, imunda, mulher do fluxo de sangue, era colocada à margem da sociedade. Eu imagino a mulher, a gente que nós gostamos de falar, né, de conversar, de tomar um cafezinho com a amiga, ir na casa do parente, né, imagina aquela mulher 12 anos sem ter contato com ninguém, sozinha ali, né, com as suas dores, com as suas indagações. Quantas vezes aquela mulher não deve ter pensado, o que vai ser de mim agora? Não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho ninguém, não tenho nada. Eu vou contar para vocês a história de uma menina que eu conheci. Essa menina lá do interior, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha pacata, bem no interior. Aquela menina foi acometida de uma enfermidade, a mãe dela era lavadeira, lavava roupa, né, para fora. O pai era servente de pedreiro. E aquela menina de 5, 6 anos, um dia ela ficou muito doente. Ela teve pneumonia e bronquite. E muitas vezes ela ia e voltava de casa para o hospital, de casa para o hospital. Aquela criança era pele e osso. E as injeções que ela tomava constantemente para combater aquela enfermidade, as injeções já não eram aplicadas mais no bumbum, porque já estava tudo empedrado, estava tudo machucado. As injeções eram dadas na perninha dela, aquela perninha bem magrinha. Às vezes ela ficava 3 dias no hospital, um dia em casa e voltava. E um dia o médico falou para os pais daquela menina, falou assim, olha, não traz mais não, a menina está sofrendo, deixa ela morrer em casa.
Não vale a pena mais, não tem como. E hoje, estudando esse texto, eu me lembrei da história dessa menina. Foi dado a ela uma sentença de morte, quando ela tinha por volta de 5, 6 anos. E o pai daquela menina, na sua simplicidade, na sua falta de recursos, juntou de onde não tinha e levou aquela menina para a cidade mais perto, a capital. E lá ela foi tratada e ficou bem, e aquela enfermidade passou. Passaram-se 2 anos, aquela mesma menina estava brincando na porta de casa, lá naquela cidadezinha pacata, brincando com os seus irmãos e vizinhos ali. Aquela menina, ela deu um grito e caiu desmaiada. Ela convulsionava muito. E lá naquele lugar ninguém sabia o que era aquilo, todos ficaram com medo e diziam, não põe a mão, porque aquela criança, ela se contorcia, ela se retorcia, ela babava, espumava a boca, os olhos virados, né? E as pessoas falavam, não põe a mão, porque se a secreção saindo da boca dela, se encostar em alguém, a pessoa vai ficar doente também. Ninguém toca e ninguém sabia o que fazia, aquela criança ali se contorcendo. Os pais pegam aquela criança e levam para o hospital. Chegou no hospital, o médico disse, ela é epilética. Não tem cura. Ela vai morrer com epilepsia. Então, ela precisa tomar... Pastora, tem algum médico aqui? Alguma enfermeira? Alguém da área da saúde? Tem? Vai saber o que eu estou falando? Aí o médico disse, olha, essa menina, ela está condenada a tomar Gardenal para o resto da vida. Gardenal, ou Comital, ou Tegretol. E outra coisa, pai e mãe, não deixe ela tomar banho sozinha, porque ela pode dar essa crise lá no chuveiro e morrer afogada com a água do chuveiro. Ela não pode sair de casa sozinha, porque ela pode dar a crise no meio da rua, o carro vem e passa por cima dela. Ela não pode ficar sozinha. Aquela criança passou a ser vigiada 24 horas por dia. E muitas vezes, mesmo ela tomando esses remédios controlados, tarja preta, às vezes ela ainda dava as crises de convulsão. E os pais dela corriam com ela para o hospital e aquilo virou quase que frequente. Aquela menina cresceu. E no interior, lá naquela época, se casava muito cedo. Aquela menina com 16 anos, ela se casou. Ela se casou e logo ela engravidou. E quando ela estava grávida de 8 meses... ela estava no sítio dos seus pais. Nessa época, os pais já tinham uma condição de vida um pouquinho melhor. Ela estava no sítio dos pais. E ela deu a crise, grávida de 8 meses. Do momento que ela deu a primeira crise, até colocar no carro e chegar na cidade mais próxima, a crise veio 5 vezes. As convulsões vinham, passavam e vinha de novo. 5 vezes. E ela grávida de 8 meses. E assim foi a vida dela. Mas um dia, aquela menina recebeu um convite para ir à igreja. Porque aquela menina era de família tradicional católica e católica praticante. E o casamento daquela menina, daquela jovem senhora, ia de mal a pior a cada dia. O marido adúltero, alcoólatra, às vezes trabalhava, às vezes não. Tinha dia que tinha o de comer, tinha dia que não. Aquela menina tinha uma vida totalmente destruída. Ela recebeu um convite de uma amiga para ir à igreja, visitar a igreja. E ela foi. E chegando lá, ela sentou no último banco, na última fileira. E a partir do momento que ela entrou ali, ela começou a chorar copiosamente, sem controle. Ela ficou o tempo todo com os olhos fechados. E quando ela fechou os olhos, veio um homem em sua direção. Um homem com as mãos assim. Ele estava descalço, vestes brancas, remaçambe. Ele chegou perto dela, abraçou. Foi o abraço mais lindo que aquela mulher, aquela jovem senhora havia recebido. Aquele abraço durou vários minutos. Ele a abraçou, aconchegou, soltou e voltou. Naquele dia, aquela jovem senhora, ela se apaixonou por aquele homem. Aquele homem está aqui.
O mesmo homem que abraçou aquela jovem senhora está aqui nesta noite, disposto a abraçar aquela que quiser ser abraçada por Ele. Aquela mulher se apaixonou por Jesus, ela voltou novamente à igreja, entregou a sua vida para Jesus. Logo depois ela engravidou novamente. Ela engravidou novamente. E quando ela estava grávida de 6 meses, o marido dela, adúltero, pegou uma doença sexualmente transmissível, a DST. Ela corre para o hospital e remédios, parecia estar tudo bem. Quando ela estava grávida de 8 meses, ela entrou em trabalho de parto. O parto dela estava previsto para o dia 28 de março, dia 28 de fevereiro, ela entrou em trabalho de parto, foi para o hospital. Chegou lá, o médico olhou e falou assim: olha, você já está em trabalho de parto, eu não vou nem almoçar, eu vou fazer o seu parto agora. E levou ela para a sala de cirurgia. Quando ele abriu, ele disse assim: o seu bebê está morto. O que aconteceu? Você caiu, fez alguma coisa? Ela disse não. Ele mandou aplicar uma injeção nela, ela dormiu. E ele disse mais: o seu bebê está começando a entrar em estado de decomposição. Eu não sei se você sabe, mas um neném, um bebê, quando ele morre no útero da mãe, ainda mais aquele bebê que já havia alguns dias que estava morto, a mãe tão atribulada, não tinha nem percebido que o bebê tinha parado de se mexer. O médico levou para a sala de cirurgia e abriu. Você sabe que não pode abrir uma mulher se ela está ali com o feto em estado de decomposição. O que pode acontecer? Ela pode ter ali uma infecção generalizada e morrer ali na sala de parto. E o médico não examinou e já foi abrindo e tirou aquele bebê. Mas nada aconteceu com ela. Voltou para casa. Passados-se poucos meses, ela achou que estava grávida novamente. Ela disse para todo mundo que estava grávida. Passaram-se 3 meses daquela gravidez, ela começou um sangramento escuro. Foi para o médico falou: vamos fazer uma curetagem. Quando fizeram a curetagem, era uma gravidez molar. Acho que é quase que um câncer, eu acho. E o médico disse, enquanto fazia raspagem no útero dela, era como se umas bolinhas descessem nas luvas dele. Não era feto, era uma gravidez chamada gravidez molar. Passaram-se algum tempo, aquela menina, ela orou a Deus e disse: Senhor, dê-me um menino, eu quero um menino. E o marido dela era muito assim, um homem muito perverso, um homem diabólico. Ela entrava na igreja para assistir o culto, ele entrava lá, pegava ela pelo braço, saía arrastando, ele falava: eu odeio igreja, eu odeio Bíblia, eu odeio pastor, você não vai à igreja. E ela começou a servir ao Senhor de casa, de longe, escondida. E ela engravidou de novo. Ela pediu ao Senhor um menino. Ela engravidou e disse: Senhor, está aqui o vidro de gardenal. A partir de hoje eu não vou mais tomar esse remédio. Eu não vou gerar outro filho tomando essa droga. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Faça conforme a sua vontade. E ela não contou para ninguém que havia parado de tomar aquele remédio. A família toda achava que ela estava tomando. Aí você pensa: ué, mas ela não precisava de receita para ir à farmácia comprar? Lá no interior não existe isso. Você compra o que você quiser na farmácia que você quiser. Não existe esse negócio de receita. E todos achavam que ela estava tomando aquele remédio. E ela sempre dizia que o pai do bebê, ele dizia assim: olha, se for macho, vai beber cachaça igual eu, vai ser prostituto igual eu, ele vai estudar se ele quiser. Se não quiser, não precisa ir para a aula. Vai ser mulherengo. E ela dizia: só se eu estiver morta e enterrada. Porque se eu estiver viva, o meu filho vai ser para a glória do Senhor. E um dia ela orou ao Senhor e falou: Senhor, se for para eu ver meu filho na sarjeta, Senhor,
Assim que ele nascer, leva. Eu vou entender que foi um cuidado do Senhor. Eu prefiro perder o meu filho assim que ele nascer, do que perder o meu filho para as drogas, perder o meu filho para o álcool, para a prostituição. A gravidez daquela mulher foi uma gravidez muito tranquila. Um parto muito tranquilo. Nasceu uma criança saudável. Um menino saudável. E o pai disse assim: eu vou escolher o nome do menino. Eu falei, aí a mãe disse: Senhor, tem misericórdia, que nome será esse? Eu não posso nem escolher o nome para o meu filho. Ele saiu para beber e quando voltou tarde da noite, ele falou: já escolhi o nome do menino. Ele vai se chamar João Paulo. Oh, glória a Deus. Imagina a alegria dessa mulher, João Paulo, pronto, glória a Deus, aleluias. E ela disse: tá bom, o bebê vai se chamar João Paulo. E foi registrado como João Paulo. E assim que o bebê nasceu, ela contou para o marido. Falou: olha, desde que eu engravidei, eu nunca mais tomei o remédio para as crises. E ele ficou muito bravo: sua irresponsável. Você quer matar meu filho? Você é louca, você sabe que não pode. E vamos para o hospital. E vai ela para o hospital. Chegou no hospital, contou para o médico, né, que ela tinha epilepsia, que tomava os remédios. Ele falou: então vamos fazer exames mais minuciosos. Fizeram vários exames e o médico diz assim: ela não tem epilepsia, ela tem cisticircose. Quem sabe o que é isso? Cisticircose é aquela lombriga do porco que sobe pela coluna, os óvulos, e vai direto para o cérebro, se aninha no cérebro. Não tem cura. Ela vai morrer. São 3 óvulos da lombriga solitária que está no cérebro dela, é onde provoca as crises. Não tem cura, não pode fazer cirurgia, ela vai morrer. Mais uma vez ela recebe um decreto de morte, assim como a mulher do fluxo de sangue recebeu. Ela vai morrer. E todos da cidade ficaram sabendo, cidadezinha pequena: ih, vai morrer, tem bicho na cabeça. Ó, a filha de fulano deu esse negócio, morreu cedo. Morreu rapidinho. Coitada da mulher tão jovem, 2 meninos pequenos. Vai morrer porque ela tem bicho na cabeça. E assim ela seguiu a sua vida, voltou a tomar novamente os remédios para as convulsões. Servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Ela foi servindo ao Senhor até que um dia aprove ao Senhor tirar aquela mulher do lado daquele homem, que tanto fazia aquela mulher sofrer e chorar. Deus tirou aquele homem, eles se separaram e ele foi embora. Aquela mulher pôde servir a Deus conforme ela sempre quis servir. E o Senhor ainda fez mais para ela. Ele falou assim: olha, vou te dar dupla honra em vez da vergonha e da derrota, da humilhação que você passou. Eu vou te honrar para você ver que eu sou Deus que falo contigo. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passou-se algum pouco tempo, o Senhor deu a ela um marido, um homem segundo o coração de Deus, que amava, respeitava, honrava, jogava um tapete vermelho para ela todos os dias. Um verdadeiro homem do Senhor. Quando eles se conheceram, ele não conhecia Jesus, ele pensava que iria ser padre. Mas o Senhor usou aquela mulher e levou aquele homem para os pés do Senhor. E todo bom católico é um excelente crente. E ele era católico praticante e começaram a servir a Deus. E ela disse para ele, falou: olha, eu tenho vontade de voltar ao médico para ver o que aconteceu. Procuraram um médico de referência. E foram lá e fizeram os exames. O médico disse para ela: olha, eu acredito que você teve esse problema porque você está me contando. Não tem nada no seu cérebro. O seu cérebro está limpo para a glória do Senhor. E para Canderemanaias, Lama Canderemanaias, aquela menina sou eu. Olha eu aqui, olha eu aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, o Senhor é Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Decretos de morte foram dados a mim.
decretos de morte. O diabo tentou tirar minha vida, mas o Senhor disse não. Muitas vezes a sociedade, a multidão, o diabo tenta colocar um ponto final na sua história, e o Senhor entra em cena e diz: não é um ponto final, é uma vírgula, porque ainda continua. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está achando que terminou, que acabou, acabou não, é uma vírgula, é uma vírgula. O Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor é o Deus que muda a história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a história dos meus filhos. Ele escreveu uma nova história para mim. E muitas aqui nesta noite têm sangrado como aquela mulher hemorrágica. Não o sangramento físico, mas o sangramento na alma. Quantas palavras duras ouviu? Quantas ofensas você ouviu? Quantas vezes você pensou em desistir? E o Senhor te diz nesta noite: é apenas uma vírgula, a história continua. Quem coloca o ponto final sou eu. Não é a multidão, não são as circunstâncias, não é a lei. Quem põe o ponto final é o Senhor. Aleluias. Como se já não bastasse. Um dia eu estava em casa sozinho, meu esposo saiu para trabalhar, a filha mais velha já havia casado, o filho mais novo saiu para trabalhar. E eu sentei no sofá da minha casa sozinha e comecei a pensar. Aí veio aquela voz dizendo: você não serve para nada. Pastor da igreja não te convida nem para lavar o banheiro da igreja. Você não sabe cantar, não sabe pregar, você não sabe nada. Quem é você, crentinha? Poucos dias antes disso, eu havia ouvido a minha mãe me dizer que quando ela engravidou de mim, ela estava de resguardo, né? Lá antigamente falava resguardo. Ela estava de resguardo de um bebê que havia morrido. E o meu pai estava usando uma camisinha, a camisinha rasgou. Olha eu aqui. E minha mãe falou assim: olha, eu engravidei de você porque a camisinha rasgou. Aquela voz falava: você é fruto do acaso, indesejada. Você é a filha do meio. Privilégio é o primeiro e a última. Do meio, eu sou a filha do meio. E eu comecei a pensar e fiquei ali por horas pensando. Aí veio aquela voz que só nós conhecemos e disse: quem você pensa que é para pensar que é fruto do acaso? Eu te vi no ventre da sua mãe, eu te coloquei, eu te escolhi, eu te ungi. No ventre da sua mãe você não tinha forma humana e eu já te amava. Eu te escolhi, te chamei. Ele disse assim: lá nas suas convulsões eu estava contigo. Nada te aconteceu porque eu estava contigo. Você nem ao menos me conhecia e eu já te amava, eu já cuidava de você. Quem você pensa que é para dizer que é fruto do acaso? Aí o Senhor começou a trazer à minha memória. Lembra lá no hospital, na sala de cirurgia, onde você não poderia ser operada? Eu estava contigo lá, eu te guardei. Porque eu tenho um plano maior na sua vida. E aconteceu que antes de eu conhecer Jesus, o meu marido, o primeiro, me levava para as baladas. E a gente bebia, e teve uma noite que nós saímos, uma noite de carnaval, nós bebemos muito. E quando voltamos para casa, os dois chapados. Nós morávamos numa chácara bem pertinho da cidade. E antes de chegar na casa, do lado direito e à esquerda, tinha duas represas muito grandes, muito fundas. E quando estávamos passando na estrada, entre as duas represas, deu uma pane no sistema elétrico do carro e tudo se apagou. Não se via nada. E ele começou a dirigir da mesma forma. Eu falei: é melhor você parar, vamos descer, vamos embora. Graças a Deus que o carro apagou também. Descemos e fomos caminhando até chegar em casa. Quando o dia amanheceu, que nós olhamos o carro, se ele roda mais 10 centímetros, tínhamos caído na represa e havíamos morrido os dois, porque os dois estavam embriagados. E eu principalmente, porque eu não sabia nadar, não sei nadar. Tinha morrido. E o Senhor lá na sala da minha casa, Ele me disse: você lembra daquele dia, aquela madrugada?
Você nem ao menos me conhecia, eu já te amava. E eu cuidava de você. Foi eu que não deixei aquele carro cair naquele lugar. Aleluias, glória a Deus. E esse meu ex-marido, ele chegava em casa de madrugada, embriagado, pegava a faca, afiava a faca para me matar. E eu ali no quarto, uma casa, um pequeno barraco, uma pobreza de marré. Sabe, não passava fome porque o meu pai não deixava, ele trazia da chácara, tudo que tinha no sítio ele trazia. E o Senhor me disse assim, você lembra? Quando ele afiava a faca e dizia, de hoje você não passa. E o Senhor me disse assim, naquelas noites que ele te ameaçava de morte, eu estava lá. Nem um fio de cabelo da sua cabeça ele tocou, porque eu não deixei. E quem você pensa que é para dizer que é fruto do acaso? Você é escolhida minha, eu tenho um projeto na sua vida. Aleluias, glória a Deus. E assim diz o Senhor para você. Você que muitas vezes tem pensado, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, e Deus vai se importar comigo, vai se importar com você, você sabe por quê? Porque Ele te criou, te formou, a imagem e semelhança dEle. Ele não ia perder tempo em fazer coisa alguma, em fazer nada, alguém que não tivesse valor. Você tem valor de sangue para o Senhor. Não pense você que você é fruto do acaso, assim como eu pensei. Você tem um valor indescritível para o Senhor. Ele te ama tanto que te trouxe aqui hoje. E Ele tem um projeto para você. Você está pensando, pastora, eu não sei pregar, eu também não. Pastora, eu não sei cantar, eu também não. Eu sou uma improvável. Que o aprove ao Senhor trazer aqui nesta noite para te dizer, Ele vai mudar a sua história. Ele é especialista em mudar história. Não acabou, é apenas uma vírgula. E aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela vivia à margem da sociedade, havia recebido um decreto de morte, e aquela multidão que seguia Jesus, eu estava imaginando, era uma multidão com muitos homens importantes, porque estavam indo para a casa de Jairo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, com certeza tinha muitos oficiais ali, muita gente importante, e aquela mulher, a Bíblia diz, lá no verso 27, se eu não me engano, 26, que ela ouviu falar de Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Como você tem falado de Jesus para as pessoas? Eu fiquei pensando, quem será que falou? Que convenceu aquela mulher de tal forma que ela simplesmente resolveu quebrar protocolos, porque ela não podia tocar ninguém, não podia sair de casa. Ela ouviu falar, alguém falou com ela de Jesus, sobre Jesus, que ela simplesmente aguçou uma fé sobrenatural no coração daquela mulher. De que forma nós temos falado de Jesus para as outras pessoas? De que forma nós temos exposto Jesus, temos testemunhado Jesus para outras pessoas? Será que se nós falarmos de Jesus para alguma pessoa, ela vai ter essa fé que aquela mulher teve? E a Bíblia fala que ela foi por trás e tocou Jesus. Pela lei, quem ela tocasse seria contaminado, seria imundo. E pelo contrário, quem ficou pura foi ela. A lei dizia que se você tocar, você torna alguém impuro. Mas ela tocou e ela que ficou pura. E vocês acham que Jesus não sabia quem tocou nele? É claro que ele sabia, é claro. Ele queria resgatar a identidade daquela mulher, a autoestima dela. Ele queria mostrar para a sociedade, porque nessa época a mulher não tinha voz ativa. Nessa época a mulher não tinha voz ativa, as mulheres eram colocadas de lado. Ele queria mostrar para a sociedade que ela tem valor. Antes era a mulher impura, era a mulher do fluxo de sangue. Agora Jesus chama ela filha. Filha, e é assim que Ele te chama hoje, filha amada. Filha amada, não importa o rótulo que colocaram em você, que tem colocado, tentado colocar, Ele te chama hoje filha. E Ele curou aquela mulher não apenas no físico, mas na alma também. Ele disse, vá em paz. Glória a Deus.
a sociedade, a multidão foi obrigado a contemplar aquela mulher e o que o Deus fez na vida dela. Amém? Glória a Deus, aleluias. Esse nosso Deus é Deus do impossível, é Deus que muda cativeiro, é Deus que muda história, e é esse Deus que está aqui e vai mudar a sua história. Não desista, ainda que decretos tenham vindo sobre a sua vida, decretos de morte, decretos de derrota, não importa, continue buscando, acreditando, porque o Senhor vai fazer na sua vida aquilo que você jamais imaginou. Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Então somente persevere, porque o mesmo Deus que mudou a minha história, o mesmo Deus que cancelou decretos de morte, é o Deus que está aqui. Na hora do louvor, a presença do Senhor estava tão forte nesse lugar, e a presença continua do mesmo jeito. Este lugar é um lugar de bênção, este lugar é um lugar da presença do Senhor. A igreja, eu costumo dizer que a igreja é o que o altar é. Você entendeu o que eu estou falando? Amém? Persevere e você verá o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que recebeu algum decreto de morte, algum decreto de humilhação, vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos orar. Eu, pastora Raquel, não sei se mais alguém, pastora Raquel, gostaria de chamar mais alguém para impor as mãos. Vamos impor as mãos, vem aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. E Deus vai fazer nesta noite, porque aquele mesmo homem de branco que me abraçou naquele dia, ele está aqui, ele vai te abraçar, ele vai te dar uma nova história, ele vai fazer na sua vida aquilo que homem nenhum pôde fazer, os médicos não puderam, a justiça não pôde, ele vai fazer porque ele é Deus. Aleluias, glória a Deus, pode, aleluias. Senhor, que não seja as nossas mãos, mas as tuas mãos, ó Deus. Senhor, aqui estão as tuas filhas, ó Deus, mulheres que saíram das suas casas hoje, deixou o seu lar, ó Deus, e veio até aqui em busca de algo do Senhor. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que mudou a história daquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor é o Deus para mudar vidas, ó Deus. O Senhor é o Deus, ó Pai, para mudar a história. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que traz cura. O Senhor é o Deus que traz cura na alma. Meu Deus, em nome de Jesus eu ministro a cura, Senhor. Em nome de Jesus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Ó Senhor, o Senhor conhece o que passa na mente, no coração dela. Visita, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Senhor, entra no oculto, no profundo, Senhor, e vai trazendo cura. Alegra o coração desta mulher, Jesus. Traz uma alegria nova, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Tua serva, Pai. Eu declaro um novo decreto sobre a vida dela, porque o Senhor é Deus de decretos novos, ó Deus. Ó Senhor, muda a história, Senhor. O Senhor tem visto o que ela tem passado, Senhor. O Senhor é o Deus que está com ela em todo o tempo, as orações que ela tem feito. Sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar, em nome de Jesus, visita, Senhor, a tua filha, Pai. Visita com a unção nova, o renovo, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre ela, sobre o lar, sobre a casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua vida.